Olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine. Nós vamos juntos trabalhar sobre as classificações das frações dentro do componente curricular de matemática. Bora lá? Pega seu material, pega sua atividade e nós vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto sobre frações. Se você não assistiu a primeira aula sobre frações, é importantíssimo que você assista. E para isso, nós temos o nosso canal do YouTube, onde você pode se inscrever e assistir quantas vezes forem necessárias até você compreender o conteúdo. Vamos lá então. Para que nós possamos classificar, é preciso conhecer as frações. Então, assista lá, se você não assistiu, corre, assista e dê continuidade. A classificação das frações distingue-as em 3 tipos: a própria, imprópria e a aparente. Então, para quem assistiu a nossa última aula, vocês aprenderam como se faz a leitura dessa fração. Se você perdeu, assista novamente. Vamos fazer a leitura junto comigo? Nós temos aqui a fração 3/4, 1/2 e 3/2. Certinho? Bora comigo! Quando precisamos representar numericamente uma parte de um todo, utilizamos as frações. Estrutura da fração é dada por A e B. O que seria essa letra A? O numerador e a letra B, o meu denominador. Nós vimos também que essas frações foram feitas porque as pessoas passaram a ter a necessidade de representar números menores do que um inteiro. Então, elas começaram ali fazendo o quê? Marcação em uma corda, através ali de nós, foi se aprimorando até nós chegarmos a essa estrutura de hoje. Então, fração, numerador e denominador. O traço entre o A e o B significa divisão, certo? O numerador sempre estará acima do denominador. Todas as frações possuem a mesma estrutura. O que muda são os números que representam o numerador e o denominador. Veja bem, coloquei aqui de uma forma ilustrada para nós a estrutura de uma fração. Então, o algarismo que fica em cima é o meu numerador, o algarismo que fica embaixo é o meu denominador, e esse tracinho ali significa divisão. Veja bem que aqui está representado 5/8, certo? O que seriam então esses 5/8? Seria a parte colorida em azul escuro ou seria a parte em azul claro? Vamos ver? Azul escuro eu tenho só 3 partes. E azul claro tem o colorido 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa fração aqui está representando a parte colorida em azul claro, 5/8. Mas, professora, por que tem 8 embaixo? Eu não estou me lembrando. O número de baixo vai representar o quê? Todas as partes que o meu todo foi dividido. Lembra que esse traço significa divisão? Então, 5 dividido por 8, não é isso? Aqui eu tenho o quê? 5 partes coloridas de 8 ao todo. Se você contar aí todos os quadradinhos, tanto o azul claro quanto o azul escuro, nós teremos 8 quadradinhos. Vamos às classificações, então. Classificação das frações próprias. Observe as frações. Vamos fazer a leitura comigo? 3/4, 2/6 e 1/5. Então, veja bem que a parte de cima, que é o meu numerador, 3, está representada pelo azul. 3 de quanto, professora? De quantas partes no todo? De 4. Então, 3/4. Já na figura abaixo, a segunda figura, nós temos aqui 2 partezinhas vermelhas, que é o meu numerador. De quantas? De 6. Então, 2/6. E a última figura, nós temos uma parte verde de 5. Então, 1/5. O que caracteriza essas frações? Estas são menores do que a unidade. O numerador é menor que o denominador. Então, sempre que o meu número que fica em cima, que é o meu numerador,
for menor que o denominador, eu chamo de fração própria. Frações desse tipo são chamadas de frações próprias. Frações impróprias. Nós temos aqui, então, duas figuras novamente. Na primeira, eu tenho 5 terços. Ou seja, para eu representar por meio de desenho, eu tive que fazer 2 inteiros aqui, 2 círculos, certo? Desses 2 círculos, que estavam divididos em quantas partes? Qual é o meu denominador aqui? O denominador não é 3? Significa que cada círculo desse só pode ser repartido em 3, ok? E que eu preciso colorir 5. Então, ele coloriu um círculo inteiro e mais 2 partes do outro para formar 5. 5 terços. Depois eu tenho 8 sextos. Esse denominador, entendam, o denominador, ele vai servir para que eu compreenda que a minha figura ou que aquele desenho que eu vou repartir tem que ter aquela quantidade ali. Se nessa figura agora o denominador, que é o número que fica embaixo, é 6, significa que a minha figura que eu estou dividindo só pode ter 6 partes. Então, se a quantidade que eu tenho que colorir, que está lá no numerador, é maior do que 6, eu vou precisar de 2 figuras, como foi representado aqui para vocês. Eu tenho 2 figuras, certo? Então, ó, a primeira só tem 6 partes e a segunda 6 partes. Por que que eu precisei fazer 2 figuras? Porque o meu numerador aqui pede para que eu colore o quê? 8. Pede para que eu utilize 8, certo? Então, uma figura só não daria para fazer isso. Ah, professora, mas por que você não fez uma figura de 8 pedaços, então? Porque o meu denominador me determinou que a minha figura só pode ter 6 partes, ok? Então, olha, eu fiz 2 figuras, colori um todo e na outra colori apenas 2 partes, para inteirar 8 sextos. O que caracteriza essas frações? Vamos lá? Acompanhe a leitura comigo. Estas são maiores que a unidade. O numerador é maior do que o denominador. Frações desse tipo são chamadas de frações impróprias. Então, sempre que o meu numerador, o número que fica em cima, for maior que o meu denominador, que é o número que fica embaixo, ela vai ser chamada de fração imprópria. Frações equivalentes, ou aparentes também nós podemos chamar. Observe as frações. Então, nós temos aqui 1/2, 2/4 e 8/16. O que caracteriza essas frações? Todas representam o mesmo valor, porém seus termos são números diferentes. Frações desse tipo são denominadas de frações equivalentes. Observe que aqui no 1/2 para o 2/4, se você colocar uma régua aqui no meio, olha, você vai ver que tanto eu tendo feito só uma metade, deu o mesmo valor de 2/4, porque eu continuei colorindo só a metade da minha figura, ok? E no 8/16, a mesma coisa. Por isso, elas são frações equivalentes. Então, vamos lá. Resumindo aqui, vamos no nosso resumo. Se você quiser anotar essa informação, ela vai ser muito válida para a nossa atividade. Então, vamos lá. Frações próprias, de forma resumida. O numerador é menor que o denominador. Então, 3/5, 7/9, 2/3 e qualquer outra que o numerador for menor que o denominador. Fechou? Vamos para a próxima. Imprópria. O numerador, que é o número que fica em cima, é maior que o denominador. Então, exemplo, 5/4, 3/3, 8/3 e etc. Aparente. O numerador é múltiplo do denominador, ou seja, eu consigo dividir e ter um resto aqui também de 0. Olha só, 6/3, 24, 12, 9/3, ok? Eu encontro ali, se eu for na tabuada, você vai encontrar esse número na tabuada. Vamos exercitar? Deixei aqui para nós, olha, do ladinho, o nosso resuminho. Caso você esqueça, vai lá no nosso resuminho, dá uma lida para que você possa responder.
Então, escreva as frações abaixo nos quadros correspondentes. Nós temos aqui as frações 6 nonos, 7 quintos, 15 quinzeavos, 4 quartos, 7 nonos, 12 sextos, 3 oitavos, 8 sétimos e 4 terços. Lembre-se, toda vez que eu passei do 10, que o meu denominador for 10, passou do 10, agora é 11, eu preciso acrescentar essa palavrinha, avos, ok? E quando é 100, centésimos. Quando é 1000, milésimos. Então, vamos às frações próprias. Quais dessas aqui serão próprias? Lembrando que própria, o numerador tem que ser menor. Então, 6 nonos, olha, o 6 é menor do que o 9. 7 nonos, o 7 é menor do que 9. E 3 oitavos, o 3 é menor do que 9. Ah, professora, mas você escreveu de um jeito diferente. Nós falamos sobre isso também. Quando a gente vai colocar no papel, eu posso escrever essa fração de maneira lateral, ao invés de colocar um número embaixo do outro. O que eu preciso saber é que o primeiro representa o meu numerador e que o segundo vai representar o meu denominador. Impróprias. E aí, quais serão? Vamos olhar lá na nossa colinha. Numerador é maior ou igual ao denominador. Então, nós temos aqui 7 quintos, ó, o 7 é maior do que 5. 8 sextos, o 8 é maior do que o 6. 4 terços, o 4 é maior do que o 3. O 15 quinzeavos também pode entrar aqui. Por quê? Eles são números iguais, tá? Então, quando for igual ao numerador e denominador, ele também pode entrar ali. E, por último, aqui as aparentes, ou seja, o numerador é múltiplo do denominador. Nós temos aqui o 15 quinzeavos, 4 quartos e 12 sextos. Anotaram? Fechou? Vamos para a nossa próxima. Número 2. Escreva que fração representa a parte pintada de cada figura e classifique-a em própria, equivalente ou imprópria. Siga o modelo. Então, na primeira aqui, que é um círculo verde, ele representou para nós a fração. Primeiro eu escrevo a fração em números, depois como se lê essa fração e por último eu vou classificá-la. Então, aqui nós ficamos 3 quartos, porque é 3 de 4 no todo, né? Como se lê 3 quartos e ela é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. A próxima aqui, você precisa contar então a parte colorida. Se você contar a parte colorida, você vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são 6. 6 de quanto? 6 de 8. Como eu leio esta fração? 6 oitavos. E aí ela vai ser própria, imprópria, equivalente? Ela vai ser uma fração própria, porque o meu numerador é menor que o meu denominador. Já na próxima aqui, de cara a gente já sabe que ela não vai ser própria, certo? Por quê? Porque ela precisou de 2 figuras. Cada figura aqui tem quantas partes? Tem 4 partes. Então, significa que o meu denominador ele tem que ter o algarismo 4. Mas eu colori quantas? Eu colori 5. Então, são 5 coloridas de 4. Como eu vou fazer a leitura dessa fração? 5 quartos. E ela vai ser imprópria. Veja, perceba que o numerador é maior que o meu denominador. Na próxima aqui, eu tenho 4 coloridos verdes, não é isso? 1, 2, 3, 4 coloridos verdes de quanto? De 6. 4 sextos. Ela vai ser própria, numerador menor que o meu denominador. Na próxima, nós temos ali 10 partes coloridas de 5. Professora, mas tem 2 figuras. Essa fração vai ser imprópria. Lembre-se que o denominador, ele determina em quantas partes eu posso dividir a minha figura. E eu só posso dividir a minha figura aqui em 5 partes, que se você contar cada parte aqui, olha, vão ter só 5. E como eu leio esta fração? 10 quintos. Então, ela vai ser também
aparente, porque eu tenho duas figuras inteiras ali coloridas. Se eu dividir 10 por 5, eu vou ter aqui uma conta exata. Vamos para o próximo. 2 quartos. 2 quartos ou 1/2, porque se você perceber aqui, olha, aqui eu coloquei duas para vocês observarem, são duas frações diferentes, tá? Que elas vão ser o quê? Equivalentes. As duas representam a mesma quantidade, tá? E por último aqui, 6/3, que é imprópria, pois o meu numerador é maior que o meu denominador. Para nós fecharmos aqui agora esta aula, nós vamos para a nossa questão 3. Então, nós temos uma ficha a ser observada aqui com um inteiro, que é essa primeira coluna branca, linha branca. Depois nós vemos com meio, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10. Letra A. Quantos 1/4 eu preciso para conseguir 1/2? Ou seja, quantas vezes aqui eu colori 1/4 para preencher 1/2? Tenho a mesma quantidade. Eu colori duas partes. B. Quantos 1/6 eu preciso para conseguir 1/2, que é esse em azul? Eu precisei de 3 partes para formar 1/2. Quantos 1/8, que está em vermelho, eu precisei para conseguir 1/2? Eu precisei de 1, 2, 3, 4. E por último, que está em verde, quantos 1/10 preciso para conseguir 1/2? Vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a que conclusão nós chegamos com isso? Então, 1/2 é a mesma coisa aqui. 2/4 é a mesma coisa, é igual a 3/6, é igual a 4/8 e é igual a 5/10. Representam a mesma parte do inteiro. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido. Se tiver dúvidas, pode estar chamando através do chat, pode assistir essa aula novamente no nosso canal do YouTube. Aproveita e se inscreva lá. Para acessar a nossa plataforma SMED-TV, você pode apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece no canto da tela. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!